A paz do Senhor, queridos. Estamos começando mais um Na Mesa Podcast. E hoje nós estamos tendo a honra de receber uma pessoa muito especial, a nossa irmã Thalita Silva. Seja muito bem-vinda, Thalita, na mesa. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. E vamos bater esse papo interessante, falar do melhor assunto, que é falar sobre Deus. Amém. Seja bem-vinda, Thalita, né? Nossa mesa de comunhão. Desde já agradecemos demais, né, a sua disponibilidade. Rinaldo sempre fala que o nosso tempo é o que a gente tem de mais valioso, não é? Então, ter sua presença aqui, sua disponibilidade para conversar, né, sobre as coisas que Jesus tem feito, né, na nossa vida, né, o que Deus tem feito é abençoador, e eu tenho certeza que muitas vidas vão ser abençoadas através da sua. Em nome de Jesus. Para já iniciar e a gente já ficar, né, bem à vontade nessa mesa, vamos conhecer. A gente já conhece um pouco, né, Rayane? Verdade. Mas os nossos ouvintes, quem está assistindo, quer saber quem é Thalita Silva. Eita, essa é uma pergunta, viu? Vamos lá. Quem é Thalita Silva? Thalita Silva é hoje um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus desde o dia que eu fui gerada no ventre da minha mãe. Sou um projeto de Deus e sou muito feliz, sou casada, tenho um filho que é um milagre. A gente vai falar sobre isso hoje também, sobre o meu casamento, sobre o meu filho, sobre a minha família. E Thalita Silva é isso, é projeto de Deus, é milagre, é viver o sobrenatural de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos já começar a ouvir, né, o que Deus tem feito. Para início de conversa, vamos também como começar a sua caminhada em Cristo, né? Nós sabemos que você é filha de pastor, e aí filha de pastor tem que conversar, né? Tem história. Tem história. Isso. A minha vida espiritual, meu contato com Deus começou bem nova, bem cedo. Ainda quando criança, eu sempre tinha a curiosidade de saber o porquê que as pessoas sentiam o poder de Deus, ouviam a voz de Deus, e eu tinha a curiosidade de também sentir isso. Eu queria fazer parte disso. Não queria ser apenas uma criança que ia à igreja. Eu queria também ser parte ser obra de Deus, né? Eu queria entender isso. E aí, mesmo criança lá, participando de escola dominical, eu fui uma criança muito ativa na igreja. Você nasceu, então, em um lar cristão? Nasci em um lar cristão. Os meus pais, quando eu nasci, eles já eram evangélicos. Meu pai era auxiliar de trabalho. E meu pai tinha chamada missionária. E aí, muito cedo, nos mudamos para São Gonçalo. Eu tinha 7 anos de idade. E meu pai foi dirigir a primeira congregação dele, numa comunidade chamada Bela Vista, onde, quando cheguei lá, só tinha, acho que 4 crianças e 7 idosos. Eita. E essa era a congregação. E a gente saiu de uma igreja de septo rosado, que era assim, gigante. E, ao contrário que muitos achavam que a gente ia estranhar, pelo contrário, foi o primeiro amor. Assim, era tudo aquilo que eu nunca tinha vivido, né? A gente saiu de Natal, uma cidade violenta, onde a gente não podia ir nem na calçada, que minha mãe não deixava, e foi para o interior. E chegando lá, foi aonde Deus começou a fazer os milagres na vida da gente. E aí foi a nossa primeira igreja. Então, com 11 anos eu já fui ser professora de escola dominical, porque as congregações que o pai dirigia não tinha crianças e nem adolescentes para ensinar. Então, eu disse, eu vou, pai, eu quero. Né? Já tinha a disponibilidade, mesmo sem entender, já tinha essa disponibilidade. E aí eu fui ser professora de escola dominical. De lá de Bela Vista, a gente foi para outros municípios e uns vizinhos, que hoje ainda é pequeno, mas assim, moram no meu coração. Eu nunca esqueço o que a gente passou ali, né? E foi muito bom. E dali a gente foi para outras congregações maiores, e aí já chegou a adolescência. E eu lembro muito disso, que eu era a estranha do grupo, né? Porque todo mundo tinha os sonhos de, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu dizia, não, eu quero trabalhar na igreja, eu quero ser coordenadora, eu quero ser isso. E então eu era a estranha. Mas foi uma experiência assim, muito boa, que hoje eu percebo que ali Deus já estava me preparando para algo melhor e maior.
né? Então, assim, eu comecei muito cedo. Com 11 anos já estava ensinando em escola dominical. Dali eu já fui para adolescentes. Da adolescência, pulou já para a mocidade, porque a mentalidade dela não é igual a dos adolescentes. Até mesmo pela vivência da infância, isso, né? A gente foi obrigados a crescer, a amadurecer, por causa da obra missionária. Mas, assim, foi muito bom. Hoje eu percebo que a maturidade que eu tenho espiritual, de quando eu estou passando em alguma dificuldade, em alguma luta, eu passo mais tranquila, foi porque eu tive uma base lá atrás. Importante, muito importante. E aí, Thalita, né? Você falando, né? Interessante que quando a gente tem essa disponibilidade, o Senhor, Ele tem muitos chamados para as nossas vidas, verdade. né? E para nós meninas, eu estava recordando você falando, né, que começa com o chamado infantil, né? Mas na sua caminhada cristã, né? A gente já ouvimos que você nasceu em um lar cristão. Mas, assim, qual a sua primeira experiência com Deus, assim, que você traz para a sua vida? Um momento marcante que você sentiu de fato, né? Assim, porque a gente está envolvido desde criancinha e se sente separado. Mas você tem alguma experiência marcante da sua vida que você possa compartilhar com a gente também? Ah, tenho. Tenho algumas. A minha primeira experiência mesmo de ouvir a voz de Deus foi já na juventude, quando meu pai estava em um tratamento de câncer, já há 4 anos. E eu ouvia todos os irmãos orando, São Gonçalo todo clamando para que Deus curasse. E o meu pai sempre dizia, está tudo nas mãos de Deus. Se for para Deus curar, Ele vai me curar. Mas se for para Ele me levar, Ele vai me levar. E eu não entendi, eu não aceitava essa história de que Deus cura todo mundo, mas Ele não vai curar meu pai? Sim. Não. Aí Ele vai ter que curar. Ele vai ter que curar. E eu questionava a Deus, né? Eu dizia, Deus, fala comigo. Fala comigo, porque o Senhor fala com todo mundo na igreja. Deus, a cada um, Ele tem uma forma particular de falar, né? E eu sempre ouvi o Senhor falar comigo através de hinos, da palavra, mas nunca ninguém tinha assim, você, né? Não tem muito isso na igreja. E eu queria muito passar essa experiência. Só que Deus, Ele tinha reservado uma outra forma de falar comigo. E um certo dia eu estava no meu trabalho, fazia 5 anos que meu pai estava em tratamento e já estávamos bem desgastados fisicamente. E ele também estava bem ruim. E eu fiz uma oração simples. Num local de trabalho mesmo. Eu só fui assim pro reservado um pouquinho e falei assim, Deus, se o Senhor for curar meu pai, acelera. Mas se o Senhor for levar ele, nos prepara. Porque nós não estamos mais aguentando. E nesse dia, nesse mesmo horário, meu irmão estava fazendo a mesma oração e minha mãe estava fazendo a mesma oração. A oração da minha mãe era, Deus, se tu for curar o meu esposo, acelera. Mas se tu não for, consola meus filhos. E nesse dia, quando deu 5 horas da tarde, eu lembro bem disso. Minha mãe ligou e disse assim, seu pai falou que assim que terminasse no seu trabalho, você viesse aqui para o hospital. Porque eu não ia lá todos os dias, eu ia um dia sim e um dia não. Quando eu cheguei no hospital, meu pai falou, senta aqui todo mundo, tipo como a gente tá aqui à mesa, né? Só que lá era o leito. E ele disse assim, eu tive um sonho. E quando ele falou, eu tive um sonho, eu já comecei a chorar. Porque eu lembrei da oração que eu tinha feito. E eu disse, Senhor, será que vai ser hoje? Será que vai ser daqui a pouco, né? Eu pedi para o Senhor nos preparar. Né? E o Senhor nos preparou. Meu pai sonhou que estava em um campo verde e vinha minha mãe e a esposa do nosso pastor, na época, a irmã Nevinha. E meu pai dizia assim, filha, chegou a hora. Aí a mãe dizia, vamos, irmã Nevinha, chegou a hora. Aí ele dizia, não, você, irmã Nevinha, ainda vai colher muitos frutos. Chegou o meu momento de descansar. E quando ele estava falando esse sonho, a gente já estava todo mundo chorando. Só que a gente não sabia que os 3 tinham feito a mesma oração, né? E quando ele chorou, aí ele contou o sonho, a gente todo mundo chorando, ele disse, mas eu quero cantar um hino com vocês. E a gente cantou o hino 370, né? Um hino de gratidão ao Senhor. Quando terminou esse hino, ele disse assim, pronto, agora eu vou dar as coordenadas como vai ser daqui para frente. E ele falou com Jesaías, falou com a minha mãe, e comigo você vai cuidar deles.
você é mais centrada, você vai conseguir. E eu, naquele momento até eu brinquei, eu disse, mas pai, logo agora, chegar no céu, eu vou falar com o Senhor, viu? Não estou gostando dessa história, não era isso que eu queria, né? Mas ele disse, mas você não pediu ao Senhor para ele preparar? Você quer uma preparação melhor do que essa, minha filha? Deus mostrando o que vai acontecer, né? E 3 dias depois, meu pai faleceu. E eu organizei todo o funeral dele, conforme ele tinha pedido, porque até isso, ele preparou comigo, eu quero assim, 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 e eu fiz exatamente o que ele queria. Então, esse foi o meu primeiro contato, assim, com Deus sobrenatural. De você falar com Deus e ele fazer exatamente o que você pediu. Foi o meu primeiro contato. Meu segundo contato foi no meu casamento, né? Bem forte. Que foi assim, instantâneo, né? Como eu disse, Senhor, porque assim, eu sempre sonhei em ter um casamento com alguém que me ajudasse na obra do Senhor. E com a doença de painho, eu meio que entrei de férias, né? Todos os cargos que eu tinha na igreja eu entreguei, porque eu disse, Senhor, tu sabes, eu tô sem força. Porque a gente também precisa ter a humildade de entender quando verdade. A gente precisa se resguardar mais, né? Tem momentos que a gente tá ali, bateria 100%. Mas tem dia que a bateria tá ali 10%, né? É literalmente o tempo para tudo. O tempo para tudo. Verdade. Isso. E eu lembro que meu pai sempre dizia assim, Thalita, aproveita a juventude. Aproveita a juventude. Vai chegar o momento de você dizer, Senhor, e agora? Tá só eu e o Senhor aqui. E agora? Né? E eu tava nesse momento, só eu e o Senhor. E eu tava praticamente sem amigos, que eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, que na hora da dor as pessoas somem, né? Assim, meio que, eu não quero ver sofrer, eu não quero ver sofrer. E aí eu tava nessa circunstância de sofrer sozinha, ter aparentemente forças para cuidar da minha mãe e do meu irmão, porque era um pedido que meu pai tinha deixado para mim, e eu me sentia nessa responsabilidade. E aí foram se passando os anos e todo mundo, as minhas amigas casando, e eu lá descansando. Não vou me estressar com esse negócio de casamento, não. Um dia Deus vai mandar, se ele não mandar, tudo bem. E aí eu já estava com 27 anos, conheci Edinaldo. Edinaldo não era da igreja. Então, as pessoas tinham idealizado, né, quase eu entrando na igreja já com um pastor, né, já era o kit completo, né. E Edinaldo não era evangélico, aceitou a Jesus, e aí já veio a barreira, né, do discipulado. E eu sempre dizia, olha, essa história de namorar discipulado não dá não. Eu não tenho vocação para discipular ninguém. Jesus mandar, manda e pronto. Só como Jesus prova a gente, prova daquilo que a gente fala, né? Eu dizia, Senhor, no dia que tu for mandar, tu manda logo já pronto, porque eu não tenho vocação para discipulado. Eu tenho medo de dar errado. Aí o Senhor disse, você sabe de nada, filha, peraí. Tipo isso, né? E eu idealizava muito essa pessoa que eu queria casar, que tivesse algumas características. Eu queria que tivesse características muito parecidas com meu pai, porque eu tinha um padrão de pai, e que era isso que eu queria passar para os meus filhos, né? Então, eu queria um homem que tivesse o chamado para trabalhar na obra do Senhor, que fosse um bom esposo, um bom amigo. Então, eu procurava nas pessoas essas características. E aí, quando eu conheci Edinaldo tinha acabado de aceitar Jesus, e eu dizia, não. Eu acho que não é não. Não é não. E as minhas amigas diziam, menina, aquele menino é tão legal. Menina, esse menino é tão isso. Menina, e eu, tá bom, que bom. Coisa boa, olha aí. Mais um jovem na igreja, aproveitem, né? Mas não teve aquele despertar que todo mundo fala, né? Aquela coisa romântica. Da primeira vista, né? Minhas pernas tremeram, os meus olhos... Não teve isso, sabe? Assim... Mas ele começou a conquistar as minhas amigas, né? Ele foi muito inteligente e estratégico. Estratégico, ele foi estratégico. Verdade. Ele começou a ser amigo das minhas amigas. E aonde eu estava, ele chegava. Eu dizia, rapaz, esse menino é legal. Começou a observar. Mas ele, não. Será? Mas vamos dar o tempo. E aí, quando ele me falou em namoro, eu disse, vamos começar uma amizade.
E tudo bem, deu sequência a isso. Começamos a namorar, vieram algumas circunstâncias não muito agradáveis e tal. E eu comecei a ter medo. Eu dizia, será que... Porque a Bíblia diz que quando Deus está no negócio, traz paz. Mas não está muita paz, né? O negócio está meio atribulado aqui. O que é que eu vou fazer, Jesus? E agora, e agora? E eu não queria dar sequência a esse relacionamento sem ter a certeza que Deus estava ali no centro da vontade dele, né? Mas, e quando estava eu e Edinaldo, sentíamos paz. Conseguíamos ter um bom diálogo. Os nossos sonhos eram parecidos, os objetivos de vida eram parecidos, mas éramos de criações diferentes, de mundos praticamente diferentes. Eu sempre da igreja, aquela coisa muito certa, muito correta, muito cobrada. E ele de uma vida muito desregrada. Então eu tinha medo desse choque de vidas, né? E aí eu disse, Jesus, é o seguinte, estava tendo um congresso lá na igreja, foi o último congresso de jovens que teve, depois disso não teve mais congresso, a gente tem Despertar e tem o EBJ. E era o último dia de evento, eu disse, Jesus, é o seguinte, me ajoelhei no último banco, e Senhor, se for realmente ele o meu, batiza ele com o Espírito Santo. Eita! Por quê? Só! Eu acho que eu tava dizendo assim, Jesus, só vem fazer essa prova de fogo hoje. Eu disse, Jesus, batiza ele com o Espírito Santo. Gente, no dia de Natal tava tirando foto. Ou seja, né? Orando, ele tava, né? Tava no apoio. Tava trabalhando. E eu falei, Jesus, se for ele, tu batiza ele até terminar esse evento. Eita. Senhor, se não for, eu também acabo hoje. E o Senhor vai me dar um bálsamo. Eu vou ficar tranquila. Foi instantâneo. Eita Deus. Quando eu calei a boca, o pastor, na época era meu pastor Raimundo, ele disse lá do púlpito, Thalita, o que você acabou de pedir, Deus fez agora. Eita, Jesus. Eu fiquei assim, ele tá falando de quê? Né? O batismo, ele foi batizado. Era tanta gente pulando, né? Quem é da Assembleia, quem é da Igreja Pentecostal sabe que é barulho, né? É movimento. E era todo mundo chorando e aquela alegria toda. E ali eu tive certeza, né? Eu disse, não tem como eu duvidar mais. É verdade. Né? Agora Deus me dá sabedoria para enfrentar as lutas que vierem. Então assim, aí em seguida a gente noivou. Aí vem a história do casamento, que também foi sobrenatural de Deus. E veio o Pedro, né, depois de 5 anos. Quando eu casei, eu tive um problema muito sério no joelho e precisei tomar uma medicação. E o médico passou um quimioterápico para eu tomar. E esse quimioterápico, eu não podia engravidar com menos de 5 anos, porque poderia afetar o bebê. E todo mundo impressionava um filho, né? Aí você casa, é um filho. Tem precisa do outro, né? E aí todo mundo impressionava um filho. E eu dizia, Jesus, como é que eu vou ter um filho? Se eu tomei essa medicação, eu tenho que esperar e tal. E aí, Edinaldo ficou desempregado. Aí já vem as lutas do casamento, que hoje em dia as pessoas não idealizam muito isso, né? É um príncipe e uma princesa e vão viver felizes para sempre em um castelo. E eu tinha muito pé no chão, acho que era por isso que eu não me preocupava em casar, né? Eu sabia que ia vir o bom, mas ia vir também os dias ruins. É verdade. E aí, quando a gente casou, o Edinaldo passou um ano desempregado. Quando ele voltou a trabalhar, todo mundo, e aí, e agora? E agora? E agora? E eu disse, Jesus, e agora? Jesus, faz a tua vontade, mas tu sabes que não é meu desejo, eu não estou preparada, eu quero ter um filho quando minha situação financeira estiver ótima, porque eu idealizava aquele quarto perfeito, tudo perfeito, né? Sempre deseja assim. É um sonho, né? É um sonho. E aí eu comecei a ir trabalhar, comecei a enjoar, e todo mundo, é gastrite, é não sei o quê, é estresse, é isso, é aquilo. Peguei uma gripe muito forte, ai meu Deus, a menina tá com pneumonia. E nessa pneumonia mesmo, eu fiz vários raio-x, tomei antibiótico. E um médico olhou pra mim e falou, Thalita, eu tô achando você tão pálida, eu vou passar um beta. Eu falei, doutor,
Se eu tivesse grávida, esse coitado já tinha morrido, porque eu já tomei de antibiótico, não estava escrito. Ele falou, não, mas vamos fazer. Quando fez o beta, deu positivo. Foi um desespero. Preocupação, né? Por tudo que você já tinha desespero passado. total, eu não conseguia pensar mais em nada. Eu dizia, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Financeiramente eu não estou preparada, minha saúde não está bem, e agora? E tudo mais. E aí, um belo dia, já 2 meses depois do resultado, eu bem abatida, pensativa demais como era que ia ser, porque eu ainda tenho essa dificuldade de esperar no Senhor, né? Eu não sou aquela pessoa que entrego. Você faz a sua parte. O Senhor está contigo. Daqui a pouco. Senhor, voltou para mim de novo. Senhor está contigo. Senhor, está comigo de novo. E aí eu tava um dia muito triste e umas amigas chegaram e disseram, a gente vai para um círculo de oração, vamos. Aí eu falei, gente, olha, hoje eu vou de camisa estampada. Você tá no primeiro banco, porque eu preciso que Deus fale comigo. Quero ser vista por Quero Deus. ser vista. E até as minhas amigas disseram, a concorrência tá grande, meu amigo, porque aqui é tudinho. Eu falei, eita, a gente senta no primeiro banco assim, vai ficar lindo. E Deus vai sair falando assim. Aí a gente sentou tudo no primeiro banco mesmo, né? E as meninas ali muito quebrantadas e tudo. E Deus começou a falar com uma. E Deus falava com a outra. Aquela fala do profeta, vinha a pessoa entregar a mensagem. Jesus, eu queria desse jeito. Oh, Jesus, eu queria desse jeito aí. Jesus, fala comigo desse jeito aí. Eu queria falar através do hino, não. Eu queria desse jeito aí. A gente pede... Senhor, eu queria um abraço, Senhor. Me dá um abraço. Eu só queria um abraço. E aí... terminou o círculo de oração e nada. Na última oração, Deus só fala comigo nos últimos minutos, né? Ele quer me ensinar algo, mas eu insisto em não aprender. E assim, na última oração, a irmã veio e disse assim, você aí, vem cá, chegue. Aí quando eu cheguei perto dela, ela me abraçou. Mas sabe aquele abraço? Que você sente assim, que é o Espírito Santo mesmo, lhe abraçando assim. Ela me abraçou tão forte. Aí falou assim, por que estás tão preocupada? O filho que eu estou te dando é um presente meu para devolver o teu sorriso. Eita, que coisa linda. E Deus sabia o quanto eu já vinha de algumas angústias, algumas decepções, né? Que eu sorria, mas não era aquele sorriso real, Deus né? sabe. Deus sabe como é que estava o coração naquele dia. E naquelas épocas também. E aí ele falou, é para te devolver o teu sorriso. E não se preocupe com nada. Eu não vou deixar faltar. Nossa, eu amo muito Deus, porque é inexplicável, assim, né? Ele dá a promessa e ele cuida. E ele conforta, né? E ele conhece as nossas preocupações. Um Deus tão soberano, né? E a gente pode até pensar assim, se preocupa com um detalhe. Isso. Né? Milhares e milhares de pessoas aí se preocupar com uma pessoinha que tá, né? Deus ou até mesmo assim, o maior milagre ele tá me dando, que é meu filho. Sim. Ele vai se preocupar com os detalhes, né? Será que isso é coisa só minha? Deus já tá me dando um milagre, eu que cuide, né? E naquela noite a irmã falou isso. Eu vou providenciar tudo. E aí eu saí dali assim, flutuando. Aí no outro dia eu cheguei pra trabalhar e queria falar pra todo mundo. Deus falou comigo. E no meu local de trabalho só tinha um colega que era evangélico. Aí eu cheguei pra ele e falei, Deus falou comigo. Aí ele, como foi? Aí quando eu comecei a contar, ele começou a chorar e falei, minha amiga, eu tava orando tanto por você. Porque eu tava sentindo a sua angústia. Você tá vendo? Deus vai mandar. E ali eu fiquei tão feliz. E foi quando realmente eu fui curtir a minha maternidade. Eu realmente descansei no Senhor. Né? E aí eu tive chá de fralda do jeito que eu sonhei. Eu ganhei tudo que eu queria. E Deus realmente foi mandando. E tá aí Pedro com 7 anos. Um milagre de Deus. Que Deus nunca deixa faltar nada. Nada. Eu tenho uma amiga que disse, minha Pedro é abençoado, né? Onde ele chega, eu disse, mulher, ele é promessa de Deus. Né? Deus falou que ele veio para devolver o meu sorriso. Ele então, já apresenta e cuida, né? Exatamente.
Então, assim, essas foram as formas mais marcantes de ouvir Deus. Claro que Deus fala através de um louvor, né? Através da sua palavra. Eu gosto muito de olhar os detalhes, assim. Às vezes eu tô assim, vejo um passarinho, eu digo, ai Deus cuida desse passarinho tão frágil. Ele cuida de mim também, né? Ele cuida da minha família, ele cuida dos meus. E assim, é dessa forma que a gente vai vivendo e aprendendo a ouvir a voz de Deus, né? Os sinais de Deus nas nossas vidas. E é interessante, né, Thalita, que você falou, né? A gente vai ouvindo e aprendendo. E acho que a frase, né, e o sentido é esse mesmo, é a gente aprender cada dia, né, a confiar mais em Deus, como você falou. Tem ocasiões, épocas que a fé não está lá 100%, mas o Senhor vem, nos abraça, nos conforta, nos dá uma palavra de ânimo. No outro dia a gente já está lá, né, contando para todo mundo, querendo contar para todo mundo. E Deus, ele é muito perfeito. Cabe a gente realmente se colocar nessa posição de aprendizado, né? De aprender cada dia mais e mais. Eu fiquei ouvindo o testemunho, né, de Thalita. E eu prestei atenção no que ela falou sobre as amigas, né? Que estavam juntas. Também falou na situação que fez prova de Deus, né, para que Deus, né, porque pediu o batismo do Espírito Santo. Ei, posso te contar? Não é uma prova simples. Foi ousada, viu? Foi né, e aí eu pergunto, Thalita, você sempre foi uma jovem assim, vou usar o termo de Rayane, ousada no Senhor, de oração, ou teve algum momento na sua caminhada que você passou por, assim, deixa eu voltar um pouquinho, porque a gente, filho de cristão, né, filho de, o pessoal diz assim, filho de pastor não é pastorzinho. Isso. Né? Mas Deus pode abençoar de né, nos livrar, nos guardar, a gente ter recaídas, né? Da mesma forma, é um cuidado também da parte de Deus quando a gente chega a ter as recaídas e Deus permite, né, experiências e a gente retorna. Então, independente da forma que Deus trabalhe, das duas formas é livramento do Senhor, né? Mas eu queria saber, assim, porque jovens vão ouvir, né, vão assistir e Deus pode falar, né, através desse seu testemunho com os jovens, né, com as jovens que estão aí. Façam prova de Deus, minha gente, né? Deus tem o melhor para nos dar, né? E que bom é a gente ter a oportunidade de ouvir testemunhos, né, como o de Thalita. Mas a pergunta é, você teve algum momento de recaída ou você, graças a Deus, sempre foi firme, assim, sempre de oração, se, né, foi literalmente filha de crente, crentinha, ou teve um momento que não foi tão crentinha? Não, pelo contrário. Eu sempre fui muito resistente à oração, olha só. Na minha infância, eu lembro-me bem que hoje eu até postei uma brincadeira no Instagram de que eu ia para a igreja, mas eu me chateava, porque minha mãe fazia, deixa de conversa, fique quieto, deixa de andar, não vai no banheiro, não vai tomar água. E quem é filho de crente sabe que isso é um costume, né? Que era uma coisa que eu me policiava muito com Pedro. Hoje eu realmente, Pedro, fique quieto em nome de Jesus. Né? Hoje eu percebo que é uma necessidade. Mas na minha época, isso me irritava. Aí eu fui passando os anos e aí tinha a história de ir no círculo de oração aos sábados pela manhã. Mas eu ia com tanta raiva. Você não tem noção. Acordar cedo no sábado para ir para a igreja. Né? Então, assim, não foi 100%. Eu acho que ninguém é 100%. Ninguém é espiritual 100% a vida inteira. Não. Porque nós somos falhos, nós somos da carne. Então, assim, eu tive sim fases em que eu ia para a igreja por obrigação. Agora, assim, eu nunca deixei de ir. Eu nunca deixei de frequentar. Mesmo sem forças, mas eu ia. Dormir no culto? Dormi muitas vezes.
muitas. Uma vez Faz parte. Uma vez eu tava lá de joelho, eu adormeci. Mãe, a menina Thalita tá orando hoje, viu? Glória a Deus. Quem nunca dormiu no culto, gente, ô sono gostoso. Meu filho, você vai lá no céu. Você vai no céu e volta lá dormindo. E dormir já, culto de doutrina, faltava muita paciência. Gente, eu sou normal, né? Eu sou normal. Eu faço essa pergunta porque às vezes a pessoa que está assistindo pode pensar assim, para elas é fácil, né? Pode pensar assim, filho de crente pode ser fácil, mas assim, não é, né? E mesmo que você passe por uma situação dessa, ainda assim, Deus retomando, né? Deus é tão soberano, tão maravilhoso, mas Ele é tão pessoal, né? Ele nos entende em mínimos detalhes. E será que Deus, na sua onisciência, não sabe, né? Que a gente vai ter esse momento? Então... Vai, e a experiência é experiência pessoal, né? Cada um Deus vai fazer conforme a sua necessidade. A minha necessidade que Deus tinha comigo era que eu orasse. Então Deus me proporcionou situações em que eu precisei orar, né? Eu não gostava de orar. Tinha muita resistência à oração. Como eu fui resistente. Podia me botar para ser professora de escola dominical, eu passava 2 horas falando. Já deu pra perceber, né? Que eu falo. Assim, eu passava 2 horas ensinando. Mas não me colocasse no ciclo da oração, não. Porque eu não gostava, não. Aí sabe o que é que Deus faz? Eita. O tempo vai passando, né? O tempo vai passando, você vai amadurecendo e vai se permitindo amadurecer, porque tudo na nossas vidas acontece conforme Deus quer, mas que você também permite. Aqueles serem firmes, perseverantes e sempre abundantes, eu acho que eu até fui firme. Mas perseverantes teve horas que eu não perseverei muito, não. E eu acho que hoje eu consigo entender que isso é normal. Com certeza. Mas que na época, quando eu não estava tão bem espiritualmente, eu me cobrava. Eu dizia, mas por que eu estou assim? Né? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, desperta em mim a vontade de ir ao culto, desperta em mim a vontade de congregar, desperta em mim a vontade de ter amigos que me ajudam na caminhada. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos. E eu acho que isso não é muito bom. Às vezes não é muito bom, às vezes é bom. Por que às vezes não é muito bom? Porque você se sente muito só, né? Você se sente só. Mas se é também para você ter amigos que não trilham os mesmos caminhos, é melhor também não ter, porque a probabilidade de você fracassar é maior. Eu costumo falar que amizade, né? A gente compartilhar de algo. Tipo, eu dou algo para você, você me dá algo, né? Isso. Né? Né? Assim. Já por outro lado, se for uma pessoa que não me agrega nada, principalmente no âmbito espiritual que a gente está falando, né, conversando aqui, que termina indo para a nossa vida secular, né, porque nossos amigos, né, são no dia a dia. Então, no dia a dia que eu falo, não especificamente todo dia junto, mas o que agrega, né? Isso. E se vier da parte de Deus, aquilo é melhor ainda. Se não, né? O que é que vai me servir, né? E eu sempre tive muita dificuldade com as amizades, porque eu sempre fui muito exigente com as coisas. Eu sempre queria dar o meu melhor, e às vezes você é mal interpretado porque quer dar o melhor. Isso em tudo, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, em tudo. Então eu sempre tive muita dificuldade com amigos. Agora sim, e falando sobre isso, o cuidado de Deus, eu percebo que Deus nunca me deixou sozinha, sozinha, né? Às vezes eu tenho amigas de infância que até hoje estamos totalmente distantes uma da outra, mas a gente ora uma pela outra e a gente sabe que ela, onde ela está e onde eu estou, nós somos amigas. Eu tenho um exemplo muito firme que é Priscila. Priscila, a gente brincava na infância que nós éramos irmãs de barrigas diferentes. Mas os pensamentos eram muito parecidos. Priscila hoje é casada, é esposa de pastor, tá no campo. E que hoje eu percebo que as pessoas tinham projetado isso pra mim. Então seria eu e Priscila. Mas não era o que Deus tinha projetado pra mim. O campo missionário não é só uma igreja. Ele é muito mais, né?
E às vezes a gente se desencontrava quando a gente estava conversando, porque eu dizia, Priscila, Deus lhe tem um chamado para pastorear, mas Deus não me deu o chamado para pastorear. Mas não significa dizer que eu não estou cumprindo o chamado que Deus tem para minha vida, né? Mas assim, depois de muito tempo que a gente passou a entender isso, mas Priscila queria me convencer que eu tinha que casar com um auxiliar de trabalho, que a gente tem que dirigir igreja juntas e tal, e tal, tal. Mas chegou aquele momento em que Deus, opa, Priscila, você vai pra cá, Thalita vai pra cá. O plano que eu tenho pra você é esse, o plano que eu tenho pra você é esse. E a gente se deixou, permitiu que Deus cumprisse o que Ele queria. Hoje eu tenho certeza que minha vida hoje é algo que foi projetado por Deus e eu me permiti fazer o que Ele tinha projetado. Mas há alguns anos atrás, não. Já teve a época da frustração? Já. Até porque teve uma época, eu não sei se você chegou nessa fase, mas pra gente, filho de cristão, né, que cresce ali na igreja, e há de verdade essa perspectiva de que você é menininha e aí depois você vai arrumar o obreiro que vai ser o seu marido e pastor, né? Esses caminhos. Ou aí tinha uma época que era assim, ou você vai ser missionária solteira na obra. Lá do outro lado. Eu cheguei à fase do missionário solteira. Pronto. No caso eu fiquei. Aí às vezes naquela época, se você não trilhava ou esse caminho ou esse, aí parecia que você destoava, né? Rebelde, você não estava fazendo a obra do Senhor. Hoje a gente entende, né, que e a própria Bíblia sempre foi clara. Para cada um Deus dá, né, algo. Exatamente. Né? É diferente, é para cada um. Então não significa, eu acho que com a evolução do tempo, né, a informação, e Deus foi dando sabedoria, né, não significa que só existem essas duas obras. Isso. Né? Chegou uma época que todo mundo dizia, tu vai fazer missões, sozinha, Meu Deus, vocês querem me jogar onde, pelo amor de Deus? Os ribeirinhos, a gente tem aqui o pessoal em tal lugar, vamos pra lá e tal, não sei o quê. E, incrivelmente, eu já tinha passado por esses lugares. Porque quando o pai era dirigente de congregação, a gente atravessou rio, andou de caminhão, para ir evangelizar de bicicleta. Aí eu até brincava, assim, meu filho, você tá chegando em missões agora, eu já tô tirando férias. Tirando férias, viu? Enquanto você quer ir correr no campo missionário, eu já rodei São Gonçalo todinho. Mas eu dizia isso não com prepotência, mas é porque assim, eu me sentia orgulhosa mesmo. Eu dizia, Deus, muito obrigada. Eu tive uma infância muito boa, eu tive uma infância de correr, de brincar. Terminava com uma crise asmática, corria pro hospital, tomava remédio, no outro dia tava lá correndo de novo, sabe? De programar férias. Aí, hoje os meninos querem ir à Disney, né? As férias é na Disney, Portugal, não sei aonde. Não, minhas férias eram em São Gonçalo, tomando banho de rio, correndo, brincando. E com essas crianças que eu brincava durante o dia, de noite a gente ia pra igreja. E a maioria delas, os pais não eram crentes. Então, na minha forma como criança, eu estava evangelizando. Era meu campo missionário, né? E com o tempo, essas crianças aceitavam a Jesus. E até hoje tem pessoas que aceitaram Jesus na minha infância, que hoje são até obreiros. Então, assim, eu fico feliz. Eu digo, Senhor, que privilégio eu tive, que privilégio. Mesmo com esse privilégio, já teve dias de dizer, Jesus, será que tá certo? Será que é isso mesmo? Será que era para eu ter projetado outras coisas para minha vida? Você ter noção, uma das minhas frustrações era porque eu não tinha conseguido um curso superior. Porque também uma época ficou muito esse peso, né? Você tinha que ter, né? Hoje, graças a Deus, está mais tranquilo. Mas, a não ser, se vocês discordarem, vocês sabem. Mas é porque na minha visão do meu antigamente, pelo menos até na minha fase ali da minha adolescência, havia aquela pressão, né? Eu não passei no vestibular da Federal, fui acabada, chorei horrores, né? Porque tinha uma expectativa. Havia uma pressão, né? Até da nossa família, antigamente, né? Tinha todo minha frustração porque não tinha um curso superior, comecei não sei quantas faculdades, não tinha dinheiro a pagar, cancelava. Depois é porque tinha um problema nos olhos, não enxergava de noite, cancela de novo. E aí, do
do nada, que não é do nada, né? Se tudo nas nossas vidas tem um propósito e Deus ele está ali a todo momento. Chegou a pandemia, eu disse, eu vou pegar esse limão e fazer um suco, vou estudar. Passei no vestibular, me formei, depois fiz uma especialização, estou atuando na área que até isso Deus preparou, porque antes não era a minha área, eu não tinha visão para essa área. Então, assim, como você perguntou, teve momentos de se sentir triste? Sim, profissionalmente, espiritualmente, familiar, porque eu queria ter uma família perfeita. Hoje eu amo minha família, porque parece a família Buscapé, mas nós somos felizes, entendeu? É nas nossas imperfeições que a gente se aperfeiçoa a cada dia. Então, assim, hoje eu sou uma mulher feliz? Sou. Mas já teve dias de dormir chorando? Muitas. Quem nunca? Quantas noites, né? Eu fui dormir sozinha lá no meu quarto e dizia, Jesus, todo mundo casou, eu não casei. Jesus, todo mundo tem um emprego assim, 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 assim. Consegui chegar lá. Jesus, eu queria ter isso, mas eu não tenho. Mas por que eu não consegui? Né? Onde foi que eu fracassei? Não sei se vocês já passaram por esse momento de perguntar, né? Onde foi que eu fracassei? Todos nós, né? Passa por momentos assim, né? E vou até mais além. Acho até que várias vezes, né? Isso. A gente tem questão hormonal, tem... Vamos se justificar. Vamos se justificar na questão hormonal, TPM. Espiritual. É uma bagunça, gente. Não é fácil. Vou aproveitar, a gente tá entrando nesse assunto, né? Dessa imposição de sociedade, de igreja, dessa cobrança de nós mesmas, né? Com as nossas frustrações, com os nossos sonhos não alcançados. Saber de você, Thalita, também, né? Como é que na sua vida, através do seu testemunho, né, nós mulheres, já justificando, né, nós temos muitas... Não é fácil. Nada fácil. Nós temos muitas tarefas, né? Nós nos cobramos para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa profissional, saúde mental, dormir 8 horas, né? Ainda ser fitness, que com claro. Eu não tô contando. E aí, como é que você vê, né? E como é que você faz na sua vida? Tantas essas cobranças, essas imposições e tantas fases e tantas garrafas para poder tampar, vou assim dizer, né? Como é que a gente consegue alcançar esses pontos todos com excelência? Não consegue. Não consegue. A gente vai vivendo, né? Assim... Cobrança é algo que eu lido com ela desde a minha infância, né? Meu pai, por ser militar, ele não era severo, mas ele gostava das coisas muito organizadas. Então, assim, a gente tinha hora para sair e tinha hora para voltar. 10 minutos após era castigo, tá? Você tá de castigo, o seu horário é tal hora, né? Mas uma coisa que ele tinha muito boa era a mesa. Essa conversa que a gente está tendo hoje, meu pai fazia com a gente crianças. Perfeito. Vem, Thalita, senta aqui. Vem, Jesaías, senta aqui. Thalita, como foi seu dia? Pai, sei lá. Ixi, sei lá. Não teve nada? Não teve não. Sério? Deus te deu mais um dia de vida pra nada? Fica aí pensando, acho que Deus fez alguma coisa na sua vida hoje. E você, Jesaías, fez o que hoje? Pai, eu joguei bola, eu fiz isso. Aí ele falou, Thalita, Jesaías jogou bola e tudo. Fez nada, né? Então, assim, hoje eu percebo que ele estava nos ensinando para esse mundo caótico que a gente vive hoje, né? Dessa cobrança exacerbada. Eu lembro que uma vez eu disse, pai, a menina lá na igreja está usando uma saia muito curta. Ele falou, e o que é que tem? Eu falei, mas o senhor é pastor? Ele falou, mas se ela se sente bem com aquela saia, qual é o problema? Eu falei, não é dela, as pernas é dela. Agora você não vai usar, não. Eu falei, não, mas eu também não queria. Eu só tô avisando. Ele falou, avisando? O tempo que você perdeu olhando pra saia dela, você podia estar olhando pra sua saia, minha filha. Para de estar olhando pro outro. Eita, o ensinamento aí, né? Entendeu? Então, eu aprendi muito assim. Pai, chegou um rapaz novo na igreja, tu viu? Então, assim,
Hoje, os adolescentes não têm essa conversa com os pais, né? Pai, você viu? Chegou um adolescente bem bonitinho lá na igreja, você viu? Vi, é filho de fulano. O senhor já sabe. Ah, minha filha. E eu vi que tu tá olhando pra ele. O senhor orienta, tá ali e tal, não sei o quê. Então, assim, ele aliviava essas cobranças, né? Porque filha de pastor é filha de pastor. Uma vez, eu tava tão chateada com esse título de filho de pastor, que eu cheguei pra irmã Nevinha e falei assim, irmã Nevinha, eu não escolhi ser filha de pastor. Eu tinha uns 12 anos. Tava bem chateada. No auge dos 12 anos, né? Aí eu falei, não escolhi ser filha de pastor. Ele falou, aí ela olhou pra mim e falou, sim. E qual é o problema de ser filha de pastor? É porque a filha de fulano pode fazer tal, filho de Beltrano pode fazer isso assim, assim, fulana pode fazer assim, assim, mas eu e suas filhas a gente não pode fazer nada. Ela falou, você já parou pra pensar o privilégio que vocês têm de ter um pai que é um exemplo? Você queria ter um pai que batesse na sua mãe? Eu falei, não! Mas você tem amigas que têm um pai assim. E vocês vão lá conversar com ela, abraçar ela, chorar com ela. Sinta-se privilegiada, minha filha. Que a sua cobrança de hoje vai ser o seu testemunho de amanhã. E realmente tem sido, né? Mas assim, a cobrança, Rayane, às vezes é mais da gente do que externa, sabe? Eu parei de querer me comparar. Porque quando a gente se compara muito com o outro, a gente meio que quer competir com o outro. É verdade. Né? Ah, fulano é assim. Ai, mas eu queria ser assim também. E às vezes você nem queria. É só porque você parou tanto pra olhar aquilo ali que você termina querendo. É igual as redes sociais hoje. Se você passar 2 horas no Instagram, você passa a noite chorando. Frustrada, né? Frustrada. Nossa, eu queria viajar, eu queria isso, eu queria aquilo, e não sabe nem quantas parcelas foi paga aquela viagem, né? Aquele carro só foi para tirar foto. Enfim, você não sabe o que está por trás daquelas telas. Mas se você olha muito, você deseja. É igual a mesa. Essas comidas são maravilhosas. E a gente tá aqui, né? Abençoa, Senhor, o pão de cada dia. Porque a gente tá vendo. Mas se a gente não tivesse visto, a gente ia desejar? É igual as cobranças. Hoje eu me paro e digo, Thalita, feliz. Você tem um esposo, você tem um filho, você tem uma casa. Queria ter uma casa melhor? Queria. Mas quantos não tem nenhuma casa? É verdade. Né? Ah, meu emprego é isso, é aquilo. E quantos desempregados não estão aí? Você já passou pelo desemprego, eu já passei pelo desemprego, meu esposo já passou pelo desemprego. O quanto é triste. Você olhar na sua bolsa, não tem um centavo. Você olhar para um lado, para o outro e dizer, Jesus, e agora? Né? Viver na dependência de Deus é difícil. Mas você tem. Você tem. Não é fácil. Não é fácil, mas você tem. Então, assim, hoje eu me policio muito para não me cobrar tanto. Já me cobrei muito. E por isso me sentia frustrada. Me sentia frustrada porque eu me comparava com minha amiga que teve um casamento exemplar. Mas eu não sabia como era o casamento dessa minha amiga lá dentro. Entendeu? Ah, a festa de casamento. Minha amiga casou. O casamento dela abalou as estruturas da minha cidade. 2 meses depois estavam divorciados. Então, assim, não era a beleza do casamento. Né? O meu foi algo de Deus, foi lindo, foi tal. Mas não teve ostentações e tudo. Eu queria ter casado com um vestido pleno. Na melhor casa de festa de Natal. Mas eu não tinha condições para isso. Mas mesmo sem ter tido essa festa maravilhosa, eu estou casada há 12 anos. Verdade. Com um cara que é meu amigo. Isso é importante também de deixar, né, para os jovens hoje. Porque se você não puder, hoje em dia, ter o melhor vestido, como Thalita está falando, né? Se você não puder também ter as melhores condições, o melhor espaço, isso não significa que Deus não está tem, no negócio. Né? Não está provendo, né? Às vezes, realmente, as redes sociais passam uma imagem pra gente que a gente tem que ter aquilo ali para ser abençoado. E não, né? Não é o que a irmã Thalita tem que eu preciso ter para Deus estar na minha vida, Isso. né? E consequentemente. Né?
Eu acho que o maior tesouro que Deus poderia ter nos dado, Ele nos deu, que é a nossa salvação. E não foi de graça. Ele pagou um alto preço. O que vier... As demais coisas é lucro, é acrescentado. Eu já lhe dei a salvação. O que eu lhe der a mais, já tá muito. Já é o lucro, tá certo? Não é porque você merece, não. É porque a minha graça lhe alcançou. Então, para de ser mimado. Mas se você me busca... Aí vem um ponto, que uma vez me perguntaram isso. Mas eu oro tanto, eu busco tanto, mas eu não tenho o que você tem. Eu falei, mas porque você ainda não pagou o preço que eu paguei. Tem isso, viu, minha gente? Você não pagou o preço que eu paguei. Isso. E o que Deus tem para proporcionar a você, não necessariamente tem que ser o que Ele proporcionou a mim. Às vezes não vai ser nem tão bênção, né? Exato. Nem tudo que o outro tem que eu quero ter, pra minha vida é bênção. Pra né? minha vida não é bênção. Mas eu demorei a entender isso. A gente, né, ser humano, embora, né, a nossa conversa, mas eu também queria umas coisinhas ali, mas... Assim a gente... Amém, eu tô ouvindo, Senhor, tu falar que eu não preciso ter. Mas a gente fica assim, Senhor... Assim, eu sei que tua graça me basta. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, dá pra mim também. É uma mesa muito abençoada e a gente vai fazer um bate e volta. Sabe como é, né? Vamos, tá. Eu vou falar uma, você fala outra, certo? Tá certo. Vamos iniciar com o céu. O que vem à sua mente quando a gente fala sobre o céu? Pensa sobre o céu. Quero muito chegar lá. De verdade, assim. Meu desejo é chegar lá. Olhar assim, Deus, face a face. A gente tá concordando, Senhor, Maranata. Maranata. Eu espero, assim, tem horas que eu digo, Jesus, tá tão difícil. Hoje eu não fui legal. Hoje eu não fui fiel, não. Mas me perdoa, porque eu quero tanto chegar lá. É uma caminhada muito árdua, né? Não é fácil. Não é fácil. E cada dia está se tornando mais difícil. Tomar da força, né? Como a palavra é verdade. Mas eu desejo muito chegar lá. Muito bem. Glória a Deus, glória a Deus. E sobre maternidade, o que é que ela representa para Thalita Silva? Um sonho realizado. E um dos maiores desafios da minha vida. Desde a da adolescência eu dizia, Senhor, quando eu tiver um filho, eu quero que ele seja bênção. Amém. Porque tu sabe das minhas limitações, das minhas fraquezas, e eu preciso que ele seja bênção, Senhor. E Deus me deu uma bênção. Meu filho é um sonho realizado. É a minha continuação aqui. E assim, é o meu maior desafio. Porque ele realmente é uma criança desafiadora. Ele tem uma mente assim que não é para a idade dele. E o que mais me encanta nele, assim, não é porque ele é meu filho, não. Mas é a comunhão que ele tem com Deus, que é dele. É algo particular. Eu não obrigo meu filho a orar. Eu não obrigo meu filho a ler a Bíblia. Eu não obrigo meu filho a ouvir hinos. Mas ele gosta. Já caminha. Agora, claro, como mãe e educadora, eu crio caminhos para ele seguir. Né? Eu ouço os hinos para que ele sinta vontade de ouvir. Quando eu vou orar, quando a gente vai dormir, eu oro ao lado dele, para que ele sinta a necessidade de falar com Deus. Mas eu não o obrigo. E para ir à igreja, Pedro, hoje tem culto, vamos ao culto. Mas mamãe, eu disse, eita, não tem nada para agradecer não hoje. Ai, tenho, mãe, então vamos agradecer. Entendeu? Então assim, eu tento ensinar ele a criar esse amor por Deus. Que ele é soberano, que ele é introcável, que nada nesse mundo vai substituir Deus. Então, assim, é um desafio. É um desafio diário. Aproveitando o gancho de Pedro, na maternidade, família. Família, projeto de Deus, também desafiador, porque hoje em dia o mundo ele está metralhando as famílias de todas as formas. Né? Hoje, a família que eu tive não é a família que o meu filho vai ter.
O mundo que eu fui criada não é o que o meu filho está sendo criado. Então, os desafios são bem maiores. Mas é um projeto de Deus que a gente tem que brigar por ele todos os dias. Se você tem um projeto pessoal de ser um bom empreendedor, de ser um bom, sei lá, se você quer ser melhor em qualquer coisa, primeiro você tem que cuidar da sua família. Nós somos um tripé. É corpo, alma e espírito. Se o meu espírito está bem, minha alma está bem, meu corpo está bem. Se eu estou bem, minha família está bem. Se minha família não está bem, eu não vou estar bem. Então, todas as outras minhas áreas vão ser afetadas. Então, assim, eu luto pela minha família. Independente. É família. E assim, eu luto mesmo. Eu sou aquelas que, eu brigo, eu arengo, eu vou pra perto e é meu. É meu. É meu. Então, assim, minha família é meu tesouro aqui na Terra. Glória a Deus. A nossa salvação é um presente de Deus. E minha família é o tesouro que Deus nos deu para cuidar. Verdade. E aí, um sonho, assim, se Thalita pudesse contar pra gente algum desejo, né? Como a gente fala, desejo do coração, né? Qual o sonho da Thalita Silva? Meu sonho... tenho tanto. Eu acho que um sonho que eu gostaria de realizar era conhecer Israel, mas eu não queria ir só. Eu queria ir com todo mundo. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Conhecer Israel. Assim, eu acho que pisar ali é você... Não, agora fazer igual a história do Instagram. Eu fico vendo o pessoal indo pra Israel. Aí vai pra... ser batizado lá no Rio Jordão. Eu quero, Senhor. Eu quero também. Assim, meu sonho é conhecer Israel. Um dos meus sonhos é conhecer Israel e levar a minha família, assim, pra gente chegar lá e dizer, Jesus, a gente chegou aqui. Tá bem perto de a gente chegar no céu também. Então, assim, um sonho é conhecer Israel. Amém. Gente, a gente vai terminar a nossa mesa. Uma mesa abençoada, né? Deus recompense a Thalita, né? E mais uma vez, muito obrigada por seu tempo, por seu testemunho, né? Acho que tem que ter o 2. Porque a gente teria muita conversa para conversar aqui. E a vocês que estão nos assistindo, a gente quer deixar claro que isso aqui é uma estratégia de evangelismo, né? Para alcançar quem não alcançaríamos de outra forma, né? Então, nosso intuito, nosso objetivo, né, de mesa, além da comunhão, porque é muito gostoso estar aqui, além da comunhão, é conseguir levar Cristo para sua casa. É verdade. Levar Cristo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que você não alcançaria de uma outra forma. Então, envia o vídeo, né, envia o testemunho, alguém que você lembrar, né, que essa história, que esse testemunho vai impactar aquela vida, corre e envia. Amém? Amém. Seja abençoado e nos acompanhe, curte, fazer igual o pessoal, curte, compartilha. Dá um like. E Deus abençoe vocês. Amém? Thalita, se despeça, né, e faça suas considerações. E mais uma vez, muito obrigada, viu? Muito feliz de estar aqui, muito feliz em saber que hoje eu consigo falar da minha história de uma forma tão leve, né? Já teve momentos que não foram tão leves e hoje eu consigo entender que era projeto de Deus para que hoje eu estivesse aqui para compartilhar para outras pessoas. Eu quero dizer para você, não se sinta só. O seu melhor amigo é Cristo e Ele sempre, sempre, sempre está ao seu lado. Quando Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes eu cheguei para o Espírito Santo e disse, eu sei que está só eu e você aqui. Então vamos conversar, né? Ter essa intimidade com Deus. Não são suas vestes que faz você ter intimidade com Deus. Não é a forma que você vai à igreja, não é placa de igreja. É você e Deus. Muitas vezes a gente está na igreja e se sente só. Né? Quem nunca? Né? Chegou ali e se sentiu só. Mas o Espírito Santo, ele está dentro de nós e é muito bom conversar com ele. Então converse com o Espírito Santo. Se a sua vida hoje está assim, não era o que eu planejei, não era o que eu sonhei. Mas Deus, Ele realiza sonhos. Ele realizou muitos sonhos meus e ainda vai realizar muitos. Então, assim, eu desejo a você bênçãos para a sua vida. Eu decreto bênçãos para a sua vida. E que nunca esqueça, você não está só. Você tem Deus, você tem Jesus e você tem o Espírito Santo na sua vida.
Amém, amém. Coisa linda. Deus abençoe a vida de todos.